Queria dar boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados, boa noite aos participantes. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Jorge, do time de marketing da PepsiCo, e a Júlia, que é do time de RH, já eles vão falar um pouquinho, né, da marca Gatorade, um pouquinho da Pepsi, mas queria agradecer aos convidados por terem aberto um tempo na agenda para estar um pouco conosco, com os nossos convidados, com os nossos alunos, dos nossos MBAs, dos cursos de pós-graduação, para falar um pouquinho de marketing, para falar um pouquinho de uma marca tão importante quanto é a marca Gatorade. Tá? Eu sou o professor Marcos Machado, eu sou coordenador técnico do Lab Marketing. O Lab Marketing, dentro da FIA, é o programa que congrega os cursos de marketing. Nós temos pós-graduação em marketing, MBA de marketing branding, e uma série de cursos de curta e longa duração ligados aos temas de marketing, branding e gestão de marcas de um modo geral. A Joana, que está aqui conosco, é uma das nossas assistentes de curso, ela vai estar dando um apoio aqui durante o evento, e a Denise é uma das nossas professoras do Lab Marketing, ela vai também estar aqui conosco, ajudando na moderação no evento como um todo. Tá? Como eu disse, eu sou o professor Marcos Machado, um dos coordenadores técnicos. A gente tem aqui conosco também a Lívia, que é da equipe da FIA, que está dando suporte técnico aqui ao evento, web, na gravação e toda a parte técnica. Tá? Então, mais uma vez, Júlia, Jorge, muito obrigado pela presença. Jorge, um pouquinho antes de começar, eu estava conversando com a Júlia, acabei não tendo tempo de falar com você, mas é um webinar muito especial para mim, porque você não sabe, mas eu fui o primeiro gerente de produto de Gatorade no Brasil. Em 1900, sim. Quando o produto foi lançado no Brasil, isso foi em 89, já faz bastante tempo, estou entregando um pouquinho a idade, eu fui o primeiro gerente de produtos de Gatorade, e a gente estava descobrindo um pouco como lançar uma bebida esportiva no Brasil, e na realidade, o cargo de gerente de marketing esportivo fui eu que criei. Aí a gente trouxe alguém para entender seleção de esportes, como está presente no esporte, se era dentro do campo, fora do campo, né? Se era com atleta, se era com torcedor, etc. Tem toda uma história, né? Mas, enfim, obviamente, isso tem mais de 20 anos, a marca evolui muito, houve muito aprendizado e, obviamente, muito aprimoramento, mas eu vi com atenção. Eu vou tentar estar aqui até o final para ver o que mudou nesses mais de 20 anos, enfim, quase 30 anos, desde o momento que eu trabalhei com a marca. Então, é muito bacana. Que legal. Eu estive com a marca na época que era Quaker Oats, e depois a companhia acabou sendo vendida para a PepsiCo, muito em função, né, do sucesso da marca Gatorade, enfim, um segmento novo e assim por diante, né? Então, mais uma vez, obrigado, Jorge. Eu queria passar a palavra já para vocês. A Júlia vai falar um pouquinho da PepsiCo e depois ela já passa direto para o Jorge. Obrigado mais uma vez. Oi, Marcos, obrigada a você, tá? Pelo convite aí, pelo espaço para conversar um pouquinho com os alunos de vocês. Pessoal, muito boa noite, muito prazer, eu sou a Júlia, faço parte aqui do time de recrutamento e seleção da PepsiCo, e a gente trabalha com essa frente, né, de levar eventos para as universidades, para as turmas, né, de pós-graduação, para contar um pouquinho sobre a nossa marca, expandir nossa marca empregadora, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para contar rapidamente sobre a PepsiCo hoje, vou mostrar um vídeo, e depois eu passo a palavra para o Jorge para ele contar um pouquinho sobre Gatorade, beleza? Uhum. Vamos lá, então. Vou começar com o vídeo, depois eu falo um pouquinho. There are people who are into music, there are people who are into video games, there are people who are into the arts and theater. It's bringing that mishmash of just different personalities together. It's the fantastic people that are at PepsiCo, smartest, most visionary people that I think I've ever met. The opportunities are incredible. The impact is massive. The fact that you can work in an organization that is so on the edge of things to come, that's the creativity, that's the entrepreneurship that PepsiCo has. I like the pace, I love the informality, and I also love the fact that I can be myself, but I feel like I'm being challenged all the time. There is not one week that's the same as the other week. So if you don't like to be bored, if you don't like to sit in the same spot or do the same routine thing, that's the place for you. Eu gosto bastante de começar com esse vídeo, porque ele reflete mesmo a realidade aqui na PepsiCo, né? O Jorge sabe bem do que eu estou falando, é um ambiente muito dinâmico, os funcionários são muito
colaborativos, todo mundo é amigo entre si, todo mundo se ajuda, então é um ambiente de trabalho muito bacana. E aí, falando alguns dados, né, de maneira geral aí da PepsiCo global. No ano passado, a gente teve mais de 79 bilhões em receita líquida, hoje a gente tem 23 marcas bilionárias aí por todo mundo, temos mais de 260 mil funcionários contratados e estamos presentes em mais de 200 países e territórios, tá? E aí, falando um pouquinho de Brasil hoje. Hoje a gente está com cerca de 12 mil funcionários, temos 10 plantas, além do nosso escritório central e dos nossos centros de distribuição, que são em torno de 71, e a gente tem aproximadamente 2.500 rotas de vendas. Então, isso é muito bacana, porque a gente consegue acessar cada cantinho aí do país, cada canto que você for, você vai encontrar um salgadinho, um Gatorade, uma Pepsi, enfim, todos os nossos produtos, tá? E na América Latina, nós somos a segunda maior operação, e a gente está entre os 10 maiores mercados da PepsiCo no mundo, tá? Quando a gente fala do nosso dia a dia aqui, a gente trata muito sobre propósito, né? A gente tem hoje a missão de criar mais sorrisos a cada gole e a cada mordida, e a visão de ser a líder global em alimentos e bebidas convenientes, ao vencer com propósito, como eu falei, né? Nós queremos crescer e ser os maiores, mas tudo isso pensando em causas sociais, pensando em causas socioambientais, que é algo muito forte aqui na companhia. E aí, no dia a dia, a gente segue, né, alguns comportamentos do jeito PepsiCo ou do The PepsiCo Way. Então, a gente está aí sempre buscando ser mais rápidos, então ganhando no mercado, focando no consumidor, acelerando os investimentos para crescimento da nossa receita, mais fortes, transformando as nossas capacidades, custos e cultura, operando como uma só PepsiCo, e melhores, sempre integrando o propósito na nossa estratégia de negócios e fazendo ainda mais para o planeta e para a nossa gente. E aí, os comportamentos que a gente segue aqui no dia a dia são esses que aparecem aqui embaixo, né? Foco no consumidor, agir como dono, focar e fazer acontecer com rapidez, expressar a opinião sem medo, é super valorizado aqui, elevar o nível do talento e diversidade, que casa muito com esses projetos sociais que a gente tem, sempre tentando trazer pessoas diversas para cá, celebrar o sucesso, que é super importante também, e sempre agir com integridade. E aqui eu trouxe a carinha da nossa página de vagas, tá, pessoal? Eu espero que ao fim desse evento vocês tenham bastante interesse em conhecer o que a gente tem de vaga aberta. Nesse site que é o PepsiCo Jobs, vocês conseguem ter acesso a todas as vagas abertas da PepsiCo no mundo, não só no Brasil. Então, é só vocês digitarem o cargo que vocês estão buscando, gerente, analista, coordenador, enfim, e vão aparecer todas as vagas disponíveis, vocês podem se inscrever, tá? Ou podem usar o QR Code aqui também. Aqui no próximo slide tem um pouquinho também das nossas páginas, né? O Instagram, Facebook e LinkedIn. Fiquem à vontade para acessar, para dar uma olhada no que a gente tem por lá. Fiquem à vontade também para me acessar no LinkedIn, se tiverem alguma dúvida. Pode procurar lá por Júlia Almeida. E com certeza vocês vão saber, porque tem uma foto segurando uma Pepsi, então vocês vão saber que sou eu. Agradeço muito aí o pessoal da FIA pelo espaço, tá? Obrigada por toparem aí que a gente traga um pouquinho sobre a nossa empresa para vocês. E agora eu passo a palavra aí para o Jorge, para ele contar para a gente sobre os cases de sucesso de Gatorade. Eu trouxe aqui um pouquinho de algumas experiências de alguns anos atrás, e uma experiência que foi uma que a gente teve mais de 2 meses, uns 3 meses atrás, que é uma super atualizada, mas o que eu queria trazer para vocês um pouquinho era mais ou menos o histórico do raciocínio que a marca teve ao longo do tempo, e nessa jornada contar algumas experiências que foram legais, o que funcionou e o que não funcionou também, só para vocês entenderem como é que a gente vai construindo aqui o dia a dia das marcas. Então, primeiro, só um pouquinho de mim, eu sou peruano, eu tenho 41 anos, eu já vi isso que o portunhol é complicado aqui, mas é o que temos para hoje. Eu me formei em administração na Universidade de Lima. Eu sou um atleta wannabe, significa que eu tento de fazer todos os esportes, mas eu sou medíocre em muitos deles. E agora estou correndo, então já fiz 3 maratonas e, se tudo der certo, faria a 4ª em outubro deste ano, na maratona de Chicago. Eu joguei vôlei pela seleção infanto-juvenil do Peru, e daí eu comecei a correr. Aqui as últimas fotos do início da maratona de Amsterdã, de felicidade, e depois no final já mais de sofrência. Então, a Gatorade é uma marca que sempre falou para mim, uma marca que eu acho que sempre traz esse espírito esportivo, esse espírito de prática esportiva, etc. Então, sempre me identifiquei muito com marcas desse tipo. Eu comecei na PepsiCo em 2007, vim para o Brasil em 2012, daí fui para a Ambev, sempre cuidando marcas como Gatorade, Brahma, Guaraná, e daí eu voltei para a PepsiCo em 2019.
Como falaram aí, a PepsiCo é uma companhia incrível, e eu tenho a sorte de trabalhar na que eu acho a melhor marca da companhia, mas imagino que todos os brand managers e gerentes falarão o mesmo das suas marcas respectivas. Mas vamos lá, começamos aqui agora sim com o que interessa. Só vou contar um pouquinho do desafio que a gente teve, o grupo de pessoas que teve desde que eu vim para o Brasil, que foi em 2011, e como a gente foi traduzindo essa situação que o país tinha, que a marca tinha, para um melhor entendimento da companhia e da marca per se, tá bom? Então, só um pouquinho do contexto. Gatorade é uma marca que nasceu no campo. Não sei se algum de vocês já ouviu a história de Gatorade, mas Gatorade, o nome de Gatorade é porque, primeiro, foi criada na Universidade de Flórida, onde são os Gators. Os Florida Gators é um time de futebol americano da Universidade da Flórida. E quem criou foi o Dr. Robert Cate. Basicamente, era um time que na Flórida, tendo tanto calor, era um time que sempre sofria no segundo tempo. Eles perdiam os jogos de virada, porque eles iam muito bem, e depois, conforme ia andando o jogo, eles iam perdendo performance ao longo do jogo. Então, o Dr. Robert Cate criou a primeira versão de Gatorade, e desde então, o time dos Florida Gators foi um time que começou a ganhar. E o mais engraçado era que, no final dos jogos, onde eles performavam melhor. Então, basicamente, o que nessa época o Dr. Robert Cate descobriu foi uma fórmula ótima para manter os jogadores hidratados e que eles mantenham uma performance ao longo do tempo. Tem um livro que no primeiro lugar da sede, traduzido a português, o título do livro, que é um livro muito legal, como explica esta jornada de Gatorade nesse início. E, claramente, é uma marca que sempre estava muito ancorada em plataformas americanas. Tipo, até agora, se você vê NFL, NBA, NHL e MLB, que são as ligas de basquete, futebol americano, hockey e beisebol, você vai ver que Gatorade bomba. Tipo, tem os coolers, tem os Silence, apareceu também no NASCAR, etc. E é uma marca que foi construída fortemente nos Estados Unidos. Também a gente teve a Michael Jordan, que foi um dos melhores jogadores da história de basquete, a Mia Hamm, que foi a melhor jogadora de futebol americano feminina. Então, é uma marca que tem um footprint, e perdão aqui também que eu falo termos em portunhol, espanhol e inglês, mas é mais ou menos a marca, como marca global, a gente termina construir esses termos. Se alguém não entender, me avisam, porfa. Mas, realmente, uma das coisas que quando eu vim em 2011, eu já trabalhava na parte de marketing esportivo. O desafio que o time nessa época teve é como a gente faz a marca mais relevante para o mercado brasileiro e como a gente aproveita o contexto do país. Eu vou explicar por quê. O contexto do país era o seguinte: a gente imagina que eu estou aqui em 2011, tá? E que acontece? O Brasil, em 2011, olhando para frente, economicamente estava indo muito bem como país, e a gente tinha os principais eventos esportivos do mundo iam acontecer no Brasil. Coincidentemente, a concorrência, que é uma marca que eu não vou mencionar qual é o nome, mas que é a concorrente, que tampouco vou mencionar o nome, era patrocinadora dos eventos. Então, as chances deles construírem uma conexão com o consumidor brasileiro era muito grande. Então, basicamente, a gente no Brasil teve a Copa das Confederações, teve a Copa do Mundo. Na teoria, em 2016, a Copa América ia ser no Brasil, mas aí trocaram com o Chile, e por isso a gente teve a Copa América em 2019, os Jogos Olímpicos. E estes 4 anos, ou 3 anos, eram muito importantes para a marca e para a situação do marketing esportivo no Brasil. A indústria do esporte no Brasil cresceu muito nessa época. E o que acontecia? A Gatorade tinha 40 times de futebol patrocinados. A gente patrocinava a Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Vôlei, a Confederação Brasileira de Basquete, atletas como Usain Bolt, Serena Williams, mas a gente não estava nesse momento. A gente tinha vários assets, mas a gente não estava construindo uma história para que o consumidor se sinta identificado. E aí foi que, na época, obviamente, quem era o treinador era Mano Menezes. A gente fez um convite para o Mano Menezes para conhecer ele, o laboratório de Gatorade. Gatorade tem um laboratório que é o Gatorade Sport Science Institute, que é um laboratório de pesquisa, onde
basicamente, parte da receita que Gatorade ganha a nível global tem que ir para esse laboratório, porque aí a gente pesquisa melhores fórmulas, melhores sabores, como misturar todos os produtos que Gatorade tem para que os atletas e as pessoas fisicamente ativas tenham uma melhor performance. A gente convidou o professor Mano Menezes na época, e o que ele pediu foi, beleza, vocês têm um laboratório top, têm produtos tops, eu preciso que vocês convençam os atletas da seleção brasileira para consumir esses produtos de forma consciente. Foi aí que esta foi o primeiro amistoso que a gente tinha a fórmula, o Gatorade, foi em St. Gallen, eu lembro que foi um frio horroroso na França, tinha os atletas tomando o Gatorade, tinha o shake de proteína, mas o que acontece? E aí um problema que é mais da América Latina, comparado com os Estados Unidos, etc. Na América Latina, infelizmente, ou tristemente, a educação a respeito da nutrição é muito menor que em outros países. Nos Estados Unidos, a maioria dos atletas são universitários. Tem uma base de atletas universitários muito forte. Isso faz que as pessoas tenham um pouco mais de cultura sobre a hidratação e a nutrição. Infelizmente, nos países da América Latina, a gente tem um gap, uma diferença muito grande sobre o que a gente entende que é importante para colocar no nosso corpo, tanto na parte de hidratação como na parte de nutrição. Parte desta educação consistia em fazer testes de suor, que são, nessa época era um adesivo que você colocava antes, e o atleta treinava, você depois do treino tirava o adesivo, mandava para um laboratório, e em 10 dias a gente tinha um status de quanto sódio o atleta tinha perdido, tá? Depois a gente pesava o atleta antes e pesava o atleta depois, para ver quanto suor ele tinha perdido no treino, e a gente pesava todas as garrafinhas que ele consumia durante o treino, para ver quanto ele tinha consumido. Então, por somas e restas e diferenças, a gente sabia que atletas estavam melhor hidratados que outros, que atletas chegavam no treino desidratados, porque o que acontece? Muitos atletas de alta performance, eles chegam desidratados no treinamento. E não só atletas, isso, se acontece com atletas de alta performance, imaginem com atletas do dia a dia. Então, a forma de você dar igualdade de oportunidades para os atletas competirem da melhor forma é melhorando a hidratação deles e que eles cheguem de forma ótima. Então, a gente tinha muito que mostrar para atletas, neste caso é uma questão específica, algum de vocês reconhecerá quem é ele, mas assim, a gente tem que identificar como a gente melhorava a estratégia de hidratação. O Gatorade era parceiro da CBF, era patrocinava a seleção de 2010. Também o que acontece? Como eu falei no início, Gatorade era uma marca ancorada em esportes americanos. Se vocês param para assistir um jogo de basquete da NBA ou de futebol americano, o ângulo da câmera ele está no lado oposto que está normalmente no jogo de futebol. Por quê? Quando no futebol americano e no basquete, você está enfocando o banco de reserva. E aí você vê os coolers que os atletas utilizam, as toalhas, vê quando eles bebem Gatorade. No futebol é o oposto. No futebol, a câmera está sobre o banco de reserva, então você não vê os atletas quando eles fazem esse break para hidratação. Então, a gente tinha que criar oportunidades para que os atletas mesmos entendam que parte da rotina que eles têm que ter, tanto na hora que performam como nos momentos de descanso, tem que incluir hidratação e nutrição. Na época, a gente lançou também fórmulas para antes, fórmula para durante, fórmula para depois, mas a gente precisava que eles, de alguma forma, comprassem essa história e entendam que realmente é importante para eles estar bem nutridos e hidratados. Então, parte do trabalho, essa foi uma foto que é da Copa das Confederações. O que acontece? Na Copa das Confederações, a concorrência que é patrocinadora. A gente patrocinava a seleção brasileira. E, claramente, se você vê as garrafinhas, não falavam Gatorade nesse momento, mas, assim, eram as fórmulas que cada atleta precisava. E a gente fez uma fórmula específica para cada um, misturando todos os produtos que a Gatorade tinha disponíveis. E o que acontece? Isso fazia que os atletas preferissem nossos produtos com os da concorrência, que também estavam disponíveis para eles, obviamente. Aqui a gente não tomou uma decisão de visibilidade, a gente tomou uma decisão de ser consistentes com o que a gente estava predicando, falando que a gente deveria ser uma marca de performance, neste momento, com atletas de alta performance, que é a seleção brasileira que estava se preparando para a Copa do Mundo. Esses foram os primeiros treinamentos na Copa das Confederações, Copa do Mundo, o Gatorade sempre disponível para os atletas tomarem.
produto personalizado para eles. E lembrem que tudo isso daqui era pouco visível para o consumidor, porque o que a gente queria era realmente fazer esses testes com atletas para ver como era o ritual deles. E aí a gente teve uma primeira campanha, no link que eu vou mostrar aqui, rapidinho. Um jogo de futebol não dura 90 minutos. Para cada passe e cada grito, teve milhões de passes e milhões de gritos. Quantas horas só driblando, quantos anos apenas chutando, suando a camisa para um único gol. E para dar conta dessa camisa, não importa quantos anos, meses ou horas você tem para se preparar, tem que aproveitar cada minuto. O torcedor só vê a etapa final, a ponta do iceberg, que é o time entrando em campo. É o que eu amo fazer, eu nasci para jogar futebol. O cara apenas me divertir jogando, mostrar todo o amor que eu tenho em jogar futebol. Toda criança sonha em ser jogador e chegar à seleção brasileira. E vestir essa camiseta é como estar dentro de uma roupa de super-herói. Eu acho que é um momento mágico, é um momento que todo mundo procura na vida. E o sucesso é exatamente chegar no topo da pirâmide. E o topo da pirâmide, para eles, é a seleção brasileira. Né? Por isso nós estamos ainda formando um time que vai ser encorpado, vai ser formatado. Daqui para frente a gente já vai ter uma base. Tem muito trabalho, tem muito comprometimento, tem muita dedicação, tem muitas horas de doação de cada um para a seleção brasileira. A preparação física é um dos pilares fundamentais do sucesso de uma equipe. É a parte física, a parte técnica, a tática e o trabalho mental. A ferramenta fundamental é a qualidade técnica. Você só aprende a costurar costurando. Você só aprende a desenhar desenhando. É muito óbvio. Mas você só aprende a jogar futebol jogando futebol. Me dediquei mesmo, treinei forte. Acho que eu estava 100% focado no que eu queria. Chemistry, a química. Tem que ter aquela química, tem que dar liga. Tem que todo mundo, comissão técnica, jogadores, se entenderem. Não tem plano B, plano. E bom, na verdade foi assim que a gente começou esta jornada junto com a seleção brasileira, que era um asset super poderoso. Lembro que isto foi 2013, antes da Copa do Mundo. E daí a gente entrava já num processo mais de, a nível global, porque esta primeira etapa do projeto a gente tocou de forma local, por assim dizer. A gente misturava todos os produtos que tinham disponíveis nos Estados Unidos, importava para o Brasil, os cientistas de Gatorade misturavam os produtos personalizados para cada atleta. Logo, esta plataforma foi meio que adoptada também pelo time global, que foi uma super ajuda, porque já requeria um investimento maior. E a gente trouxe a primeira versão do Infinity, que era uma garrafinha, que na época tinha um chip que calculava o volume de líquido que saía da garrafinha, que é o volume de Gatorade, comparado com as balanças que os atletas tinham se pesado antes e pesado depois do treino. Toda essa informação era mandada por Bluetooth na época para um iPad, onde o médico, o Dr. Runco da seleção, ele podia ver que atleta tinha perdido mais líquido, que atleta tinha se hidratado melhor, para ele poder corrigir durante os treinos a situação de cada atleta. Então foi a primeira vez que a gente lançou um sistema de fórmula personalizada. Obviamente, na época, todos os atletas jogavam fora, então a gente teve que mandar para cada país onde jogavam os atletas esta tecnologia, esta garrafinha, para eles se adaptarem antes de chegarem na concentração da Copa do Mundo. Daí, nos amistosos da Copa do Mundo, esta foto para mim foi super importante, porque era esta garrafinha, tem uma tampa que aqui não dá para ver, mas assim, a tampa, nessa época, custava $2.000, cada tampinha de cada garrafinha. E esta foto é super engraçada porque, sim, enquanto eu pulava de alegria, porque finalmente as garrafinhas estavam no jogo oficial de amistoso, os cientistas que tinham construído a garrafa queriam me matar, porque eles achavam que os jogadores estavam jogando a garrafa no chão. Mas, assim, não tinha como, a gente não tinha como modificar essa rotina do jogador que está focado em jogar, não necessariamente na garrafinha, para colocar com cuidado. Então, essa foto para mim foi super importante, para o bem e para o mal, na verdade. E daí a gente entrou na época do treinamento, os jogadores consumindo, e aqui um pouquinho da parceria que a gente teve com o CBF. Um videozinho. Sports partnerships. There are many.
but this one is unlike any other. The 5-time World Cup champion and the global leader in sports fuel working together on a common goal. Improved athletic performance through scientific knowledge and personalized product. The project began a year ago when the Brazilian team opened the door, granting Gatorade scientists unprecedented access. Players were tested before, during, and after physical activity. Hydration, fluid balance, and electrolytes were closely monitored. The testing and analysis confirmed that even amongst players on the same team and in the same sport, they each have their own specific hydration and recovery needs. Previously, these elite athletes had been using identical products. Now they have their own personalized fueling solutions specific to each occasion. Training day, game day, recovery day. Gatorade's goal: provide these elite players with a collection of innovative tools, customized hydration and nutrition solutions, and the scientific knowledge behind them. The partnership continues and the opportunity awaits. E aí entramos... esse videozinho também é legal. O jogador bem hidratado, ele rende melhor. Nós precisamos, então, descobrir o que cada jogador perde em termos de água, em termos de eletrólitos e em termos de carboidrato. E adequar a preparação às necessidades individuais de cada um. A gente fez alguns testes de suor para a gente entender quanto a gente estava perdendo num treino e quanto a gente precisava repor. Foi uma coisa específica para cada jogador, para conhecer o corpo de cada jogador. Ao invés de o jogador consumir um produto, você ganhou outro. Ele começa a ter acesso a produto individualizado, quer dizer, o produto é preparado respeitando especificamente as necessidades daquele jogador. Antigamente era só um copinho de água, jogava 2 jogos seguidos. Agora tem negócio específico. Ele vem, ingere o produto e isso imediatamente é passado através de um chip para um iPad e cabe a nós fazer com que esse jogador possa se reidratar o suficiente. É vantajoso, porque eu soube de coisas em relação a mim que eu não sabia. Às vezes a gente reclama assim, mas a gente sabe que é importante para nós. Porque não adianta você pensar que você vai ter que correr atrás do sujeito, mas se você não tiver organicamente preparado para correr numa partida de futebol, na hora que você vai exigir do seu corpo, você não reage. Essa era como na época a gente estava construindo sobre um asset super importante que estava super visível no mundo, na verdade, porque não era a Copa das Copas, né, que ia acontecer no Brasil, que aconteceu no Brasil. E claramente a gente foi evoluindo aqui. E aqui vamos fazer uma coisa. Isso foi antes da Copa. Daí a pergunta que todo mundo deve estar pensando e ninguém está fazendo por respeito é: professor, mas a seleção brasileira pode ser 7-1 na semifinal. Só que, sim, eu acho que se o Brasil e a Alemanha repetissem esse jogo no metaverso infinitas vezes, esse resultado não apareceria de novo. Acho que foi uma situação bem atípica, que afetou muito, acho, a Confederação Brasileira, alguns patrocinadores, etc. Mas no nosso caso, a seleção brasileira foi o verso de uma série de ações que elas transcenderam transcenderam na companhia do jogo e do resultado dessa Copa do Mundo. Porque depois a gente conseguiu evoluir com essas ferramentas. A gente tinha a versão de 2014, depois pilotos beta, onde a quantidade é diferente, incluímos já balanças um pouco mais tecnológicas, e essa plataforma depois acabou sendo adoptada por times da NFL, da NBA, mas nasceu no Brasil.
nasceu aqui. Então, acho que foi uma das inovações que eu tive a sorte de participar, que impactaram muito forte na companhia, tanto assim que hoje em dia, se você entra no site dos Estados Unidos, você pode comprar uma garrafinha personalizada, colocar seus dados, personalizar a quantidade de líquido de Gatorade que você precisa, com mais sais, menos sais, etc. Então, eu acho que essa ação foi super relevante para a companhia, porque ela trouxe uma série de coisas que nos ajudaram a inovar. Daí, a gente faz a gente viaja no tempo para os anos 2021, 2020. E o que acontece? Quando a gente está nos estudos de mercado, que claramente eu não posso mostrar nenhum número para vocês, porque são confidenciais, mas em resumo, o que os consumidores entendem é que Gatorade é a primeira marca que eles lembram, é uma marca super aspiracional, é uma super marca, só que o consumidor às vezes sente, e eles estavam corretos, que era uma marca que era provavelmente só para atleta profissional. Se Messi toma Gatorade, ele treina 8 horas por dia, porque se eu jogo bola 2 horas cada 2 semanas, eu tenho que tomar Gatorade? Não será que o Gatorade é muito forte para mim? Não será que o Gatorade tem muita açaí, muito carboidrato? Na verdade, isso são mitos, porque sim, a fórmula de Gatorade é uma fórmula super simples, é 6% de carboidratos, com sais minerais, tem menos sódio que um pão francês, tem menos carboidrato que um suco de laranja, mas como a gente construiu uma marca super aspiracional, com assets super poderosos, e com atletas grandes, o consumidor, por comparação, ele começou a se sentir um pouquinho afastado, o consumidor do dia a dia. Pessoas que jogam tênis 1 hora por dia, que vão para a academia, etc. Então, a gente foi corrigindo ao longo do tempo esta forma de comunicar, só que tudo que a gente tinha feito com os atletas de alta performance, hoje em dia a gente tinha que fazer com atletas do dia a dia, com as pessoas mortais. E a gente começou também este ano, que foi uma ação que a gente fez início deste ano, que foi o parque. A gente conseguiu uma parceria com o Parque Ibirapuera, e o Parque Ibirapuera é o parque mais visitado da América Latina. 14 milhões de pessoas visitam o parque por ano. Independente, 70% desses vão para fazer esporte, vão fazer atividade física. E tem predominantemente 55% feminino e 44% masculino. Então, tem umas 45%, está faltando aqui 1% que não está considerado aí. Mas é o coração da atividade física aqui em São Paulo. E o que a gente definiu fazer? A gente tratou de tudo isso que a gente tinha aprendido ao longo do tempo com atletas profissionais, de alguma forma trazer para o atleta do dia a dia. Então, a gente criou, primeiro, um mini laboratório que está, até final deste mês, está ativo. Então, todo mundo é bem-vindo. Segunda, quarta e quinta, das 6 da manhã até as 9:30 da manhã, para fazer um teste de suor. Sábados e domingos, também das 6 às 9, e quartas à tarde. Quartas a partir das 5 da tarde. Mas o que acontece? Nesse laboratório, a gente é uma área que, se vocês veem, as pessoas está no meio do parque, todo mundo pode ter acesso conforme for treinar. A única condição é que comecem o treino no laboratório para a gente colocar um negocinho que eu já vou explicar o que é. E isto é um sábado de manhã no parque, todo mundo correndo, todo mundo fazendo atividade física. É onde a gente realmente tem que estar também, né? Tipo, não, a gente não é uma marca de atletas profissionais, a gente é uma marca para ser consumida por atletas do dia a dia. E o que acontece? Para democratizar realmente o que é Gatorade, a gente tem uma ferramenta que é uma consequência de todo este investimento que a gente fez anos atrás com atletas profissionais, que é o conhecido Sweat Patch, que é este adesivo que mede o volume de suor que você perde e o sódio que você perde na atividade física. E a gente tem esses adesivos nesse laboratório. Então, as pessoas fazem atividade física mínimo 30 minutos. Eles depois tiram uma foto do adesivo, colocam a atividade que eles fizeram, o tempo, código e dados específicos que a gente precisa para que o algoritmo possa calcular o volume de suor. Obviamente, como é tecnologia, todo isso é feito com algoritmos, que agora que são cada vez mais exatos para calcular esse tipo de coisas. E depois dele fazer atividade física, aparece
uma telinha de resultados no mesmo telefone, de quanto sódio ele perdeu, quanto líquido ele perdeu, e se ele perde sódio de forma... Não todo mundo sua igual, tem gente que sua muito mais que outras, eu suo muito pouco, por exemplo, e tem gente que perde muito sódio a respeito de outras. Então, a gente consegue identificar melhor quem é quem, e depois, no dia seguinte, eles recebem um e-mail com recomendações para como eles deveriam se hidratar a respeito da atividade física que eles fizeram, com a temperatura e a duração que eles fizeram. Então, muitos corredores se preparam para maratonas, corredores do dia a dia, etc., estão indo no nosso laboratório para se testar. A gente manda uma recomendação para eles. Então, aí a gente estava com atletas do dia a dia, a gente já fez mais de 1.500 testes em estes 3, 4 meses. Além disso, a gente conseguiu reformar, não sei se muitos de vocês já conhecem o Ibirapuera, mas assim, para mim é um dos lugares mais bonitos do mundo. E eles têm, as quadras não estavam bem cuidadas, assim, são utilizadas de 6 da manhã a 10 da noite, então tem um uso alto. E a gente reformou as quadras, pintou as quadras, deu também uma marcação que provavelmente não tinha. Por quê? Porque a gente quer também que, na hora que não tem pessoas jogando basquete, as pessoas que querem fazer um treinamento funcional tenham um espaço para fazer. Porque a gente queria que eles utilicem mais as quadras. E aqui a gente fez um lançamento com influencers. Opa! E eu acho que aqui só apareceu a foto e não baixou o vídeo, uma paciência. A outra área que a gente tem era uma área que, bom, ela já foram 3 meses, ela já não está mais funcionando, mas era uma área que a gente tinha para que as pessoas do dia a dia experimentem um novo sabor que a gente lançou, que era morango melancia. E aqui, qual era a regra? A pessoa tinha que fazer pelo menos 20 minutos de atividade física. A gente tinha quadra de vôlei, mesa de futebol, tênis de mesa. Então, o único que pedia para a pessoa para ganhar um Gatorade com um novo sabor era faça atividade física 20 minutos, que a gente te dá hidratação de graça. Aqui Obrigatória, né? Antes de treinar. Influencers. Bora aqui, ó. Parar aqui no Sweat Lab da Gatorade, próximo ao Prodan, perto do lago. Antes do treino, para aqui, coloca o adesivo. Essa foi a campanha e vem conhecer. Galera, para aí, ó. Gatorade grátis. Só... Aqui um pouquinho do que foi o lançamento com influencers, porque a gente queria dar a conhecer que a gente estava com essa parceria com o Ibirapuera. Bora! Bom, terceira parada, depois do treino funcional, mostrar para vocês as quadras degustar o Gatorade. Tá aqui, Sports and Fun, Gatorade. E aí, só vem no parque. Eles explicavam quais eram as áreas que a gente tinha, etc. E qual é o ponto, na verdade? E aqui um pouquinho mais dos resultados deste lançamento, mas que ele é consequência eu que tenho a sorte de estar já na marca há muito tempo, vi como foi esta evolução, que a gente tinha só foco em atletas de alta performance, que te ajudam a amplificar e te ajudam a gerar esta força de marca, mas também como a gente conseguiu descer esses aprendizados para o atleta do dia a dia. A gente convidou influencers, conseguimos posts orgânicos, as pessoas continuam postando. A gente tem muito esse desafio de chamar as pessoas a praticarem atividade física. Os números de pessoas, depois da pandemia, teve muita gente que, pelo fato de não poder ir para a academia, não poder sair para correr, etc., sofreram muito. A saúde de muitas pessoas foi afetada por essa situação que a gente viveu. Só que, depois da pandemia, muita gente também entendeu que se eles não estiverem bem fisicamente, na próxima pandemia eles podem sofrer. Que foi, muitas vezes, infelizmente, para as pessoas que sofreram mais de Covid, as pessoas que se complicavam são as que tinham comorbidades, sobrepeso, etc. Não estou falando que por isso eles sofreram, mas meu ponto é, as pessoas desenvolveram esta consciência de que, sim, eu preciso me cuidar para que quando acontecer uma coisa assim, que Deus não queira que aconteça de novo, eu estar melhor preparado para essa situação. Então, a visita aos parques cresceu
absurdamente. As pessoas estão fazendo atividade física mais que o que a gente vê no dia a dia. E esta ação específica teve um added value de quase R$1 milhão, que added value os posts que a gente consegue organicamente, quanto de retorno a gente teve se a gente, em lugar de que fosse orgânico, a gente tivesse pago, na verdade. E aqui o último vídeo do case do Ibirapuera, e com isso já termino aqui. O suor, querendo ou não, acaba mostrando muito a grandeza da gente. Só a camisa e a dedicação é porque eu tô me dedicando a fazer aquilo, independente do esporte que eu tô fazendo, eu tô dando o meu melhor. Sempre que eu chego no meu máximo, que a camisa tá molhada, eu falo, mano, esse treino aqui foi outro treino, sabe? Toda vez que eu consigo chegar nesse nível, é porque eu sei que eu dei meu máximo. Se eu fizer um treino e não suar literalmente a camisa, eu tenho a sensação de que o treino não foi bem feito. Atividade física não é só o lance de estética, é muito mais que estética, é mais saúde mesmo. O esporte pra mim é saúde, é vida. Então, assim, é importante mesmo e é pra vida, né? Muito divertido. Tem que ser divertido. Fala galera, eu tô aqui na quadra aqui nova da Gatorade aqui em Ibirapuera e estão todos convidados. Tá demais, vem conferir porque vale a pena, velho. Tem quadra, tem Sweat Lab, tem Sports and Fun. E aproveita também para vir aqui experimentar o Sweat Patch para você saber o quanto você perde aí de suor e saber o quanto você precisa repor. Ups. Demorou? Parque Ibirapuera, só vem. E é isso. Legal, Jorge. Super obrigado. Foi muito legal. A gente queria abrir para perguntas aqui. Tem 2 ou 3 perguntas já aqui no chat, mas eu queria fazer a primeira. Privilégio de quem modera, né? E como eu disse no início, eu trabalhei com a marca, e eu tinha uma pergunta que, já na época que eu trabalhei com a marca, já era uma questão, não com o atleta de alta performance, o profissional. Tem aqueles esportes em que o suor não é tão evidente, como, por exemplo, natação. Você está dentro d'água, né? Como o marketing esportivo pode ajudar o praticante eventual, o atleta amador, a entender a relevância da reidratação com qualidade num esporte onde ela não é tão evidente? O atleta, o praticante, ele está ali perdendo líquido, mas como ele não está com o suor escorrendo no rosto, ele não necessariamente percebe. Como é que vocês conseguem usar o marketing esportivo para demonstrar essa necessidade? É que justamente é o que a gente está fazendo agora, que é o Sweat Test, por exemplo. O que acontece? Aliás, a gente patrocinou o César Cielo na época até 2016, de 2008, que ele foi campeão olímpico em Beijing, até 2016. Mas qual é o ponto? Na verdade, aí a gente não tem como entrar tanto em detalhe em esportes específicos. O que a gente faz, a gente tem uma plataforma de educação que se trabalha juntamente com o laboratório, com o Gatorade Sports Science Institute. A gente tem pessoas, 2 nutricionistas especificamente para Gatorade, elas trabalham de segunda a sexta, e basicamente a tarefa delas é educar professores de educação física, educar nutricionistas, educar atletas, fazem palestras em escolas, sobre a importância de hidratação. Muito do que a gente fala para as pessoas, tem formas muito fáceis de saber quanto líquido você perde. Você se pesa antes da atividade física e se pesa depois da atividade física. Normalmente, o único que você perde nesse tempo é líquido. Assim, dificilmente você vai perder a gordura em pouco tempo. A gordura você perde ao longo de um processo maior. Então, além disso, tem série de palestras, congressos que a gente faz para educar as pessoas sobre a importância de hidratação. A gente, Itália, alguns anos atrás, fez testes de suor em atletas de natação. Mas, claramente, aí já cada treinador ou cada atleta tem que ser um pouco mais consciente de se medir quando faz atividade física. Porque todo mundo perde líquido quando faz atividade física, isso é óbvio. Quando você estiver suando, você está perdendo líquido. Aí, o ideal é entender quanto você perde e como você se prepara para a próxima vez que você for perder uma quantidade de líquido importante. Obrigado, Jorge. Mas é basicamente isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui do público, depois eu passo para a sua pergunta, Denise, que eu sei que a Denise tem uma pergunta legal.
Essas estratégias, né, vocês fazem alguma ligação direta com estratégia de trade marketing, com ponto de venda, ou esse é mais um processo de construção de valor da marca, de entendimento de consumo de produto, que no médio e longo prazo vai trazer resultado? Ou tem uma ligação direta mais de curto prazo, em algumas ações? Não, assim, vamos lá. Justamente você não vê, mas ele que está aí de costas para mim, ele é o gerente de franquia. Então, em toda a companhia, todas as ações que a gente tenta que tenham um peso em vendas. Mas assim, e as formas de fazer isso são variadas. Por exemplo, a gente levou todos os gerentes de áreas específicas da Ambev, que é nosso engarrafador, para fazer o seu teste. Isso faz com que eles sejam um pouco mais conscientes de quanto eles perdem. E se eles estão perdendo, o consumidor deles também vai perder. Essa é uma forma, por exemplo. A outra é, justamente em 2 semanas, não, na próxima semana vai acabar uma promoção que a Gatorade está tendo, que você compra um Gatorade, cadastra o código no site e você pode ganhar prêmios de artigos esportivos que você pode comprar, ganhar um ticket. E o prêmio maior é levar a pessoa a assistir os últimos jogos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Então, e essa foi uma promoção, que tem uma campanha de publicidade. Eu não coloquei aqui, mas me enfoquei um pouquinho nas jornadas que a gente teve. Mas, assim, a companhia espera que as iniciativas que você tenham uma contraparte no ponto de venda. Para a Gatorade, isso, entre aspas, vamos dizer assim, simples. Por quê? Porque a gente é uma marca que investe muito na educação também. Então, quando você educa tanto profissionais da atividade física, treinadores, professores, nutricionistas, etc., a gente entende que você tem uma frase em inglês que é education creates adoption. Assim, a educação faz que as pessoas se adaptem. Quando elas entendem a importância ou tangibilizam, por exemplo, a perda de líquido, é muito mais fácil que elas adoptem uma solução a esse problema. Então, por isso o Sweat Patch também era tão importante, porque as pessoas veem mais rapidamente quanto elas perdem de líquido. Então, eu perdi, não sei, 600 mililitros, eu podia ter me hidratado melhor. Então, essas são formas de trazer essas iniciativas de marketing, traduzir elas também para ponto de venda ou para ações que façam a máquina Ambev rodar, não? Obrigado, Jorge. Passar para você, Denise, fazer aquela sua pergunta, a última pergunta, até por conta do nosso horário, mas acho que é uma pergunta legal, né, que a gente estava conversando aqui no chat. Pode fazer. Jorge, como que vocês veem e como que vocês lidam em relação à diferença de consumidor entre os atletas do dia a dia, do público feminino e do público masculino? Acho que tem aquela questão né, que você mencionou aqui, que eu vou complementar, Denise. Às vezes a mulher achar que eu vou tomar Gatorade e vou perder o treino, né? Porque é aquela história, né? Porque tem uma série na verdade, a gente não separa tanto homens como mulheres. O que a gente separa é em mitos, por assim dizer. No sentido seguinte, as pessoas... Gatorade é uma bebida que tem 6% de carboidratos na sua fórmula, mas é uma quantidade de carboidratos baixa. 6% de carboidratos não é muito, é pouco. Só que a formulação de Gatorade faz que quando você toma o produto, a velocidade que teu corpo assimila sais minerais seja rápida, porque é as sais minerais que te permitem manter essa consciência, essa conexão de eletricidade no teu corpo para você se manter, e você não ter cãibras, você não ter cansaço extremo, você não ter visão borrosa, etc. Só que, para as pessoas que querem perder peso, elas contabilizam as calorias. Eles têm que contabilizar as calorias de Gatorade. Mas o que acontece? Também a gente tem estudos que mostram que quando você toma Gatorade durante o treino, você termina o treino com menos fome. Então você come menos no final. Você faz uma experiência de treinamento melhor, porque você está melhor hidratado. Então, assim, a gente em nenhum momento coloca Gatorade, toma Gatorade para você perder peso. Na verdade, você tem que tomar Gatorade para atingir sua melhor performance esportiva, seja ela qual for. Se a pessoa quer perder peso, na verdade, a gente recomenda que ela considere as calorias que a Gatorade está tomando e
quizá ela não consome as calorias em outra refeição que ela for fazer. Então, na verdade, a gente não separa em homem e mulher, porque a gente entende hoje em dia que os problemas são iguais, mas a gente coloca em como resolver os mitos que Gatorade tem para que as pessoas entendam que não é uma bebida. Ela não tem, assim, Gatorade não tem nenhuma contraindicação. Não tem cafeína, não tem taurina, não tem nenhuma como que chama? Substância estimulante. É uma fórmula simples, que a ideia é que você se hidrate e da forma mais rápida possível teu corpo reaja a esses benefícios. E dando um pitaco aqui, os 6% de carboidratos estão lá, mas obviamente você faz um treino melhor, treina mais, quer dizer, acaba sendo uma decisão inteligente do ponto de vista do treinamento, no médio e longo prazo, até para perder peso, acaba valendo a pena. Você treina melhor, enfim, o treino dura um pouco mais, você termina menos cansado. Muita gente se mata no treino, toma só água e depois do treino vai lá e acaba comendo mais do que o necessário, mais do que o recomendado. Legal. Jorge, super obrigado. Só aqui no chat, eu achei 3 perguntas de um tal de Gabriel. Sim, o Gabriel... Você quer... Pode falar, Jorge. Sim, porque são rápidas, na verdade. Manda, aproveita então. Toca o pau. Qual a estratégia usada para a seleção de influencers? Na verdade, para isso a gente tem uma agência que ela... Influencer é uma coisa muito nova também nas marcas, tá? Então, a gente tá nesse ensaio-erro de que funciona, que não funciona. A gente prefere influencers que realmente entendam a importância de Gatorade. Legal. E, obviamente, o custo por impacto também é importante. É uma plataforma, influencer é uma plataforma que nem foi, na época, publicidade na TV, que nem foi jornal, que nem foi rádio. É só a versão atualizada dessa forma de comunicar, obviamente. O influencer é um personagem, você tem que ver qual é a pegada desse influencer, se ele tem os mesmos princípios que a marca tem, porque é uma pessoa que está continuamente criando conteúdos e se ela estiver melhor educada, vai ser melhor. Ela vai explicar melhor as vantagens do produto. Daí, qual é a estratégia de mídia e percentual de divisão de budget? Infelizmente, essa informação eu não posso abrir. Quanto tempo durou a ação do Ibirapuera? São várias coisas, né? A primeira que foram 3 ações que aconteceram no mesmo, começaram igual, que foi o Sweat Lab, que vai durar 5 meses, 6 meses na verdade, porque começou em dezembro, mas vai acabar agora no final do mês. O Sports and Fun, que foi a área de experimentação de sabor novo, ela durou 3 meses. E as quadras está para sempre. As quadras a gente só vai dar aquela manutenção, ou repintar quando a gente precisar, dar manutenção no aro de basquete, etc. Mas essa fica pelo menos 5 anos. Obviamente a gente vai melhorando ela conforme o tempo. Vocês fizeram algum link dessa ação com as estratégias de trade marketing? Sim. Foi aquela que você respondeu. Foi essa que eu respondi aí. Foi aquela que eu acabei fazendo e você respondeu logo no começo. Não. Beleza. Foi isso. Muito bem. Jorge, super obrigado. Júlia, obrigado a vocês. Obrigado, Denise, por estar aqui conosco. Obrigado a Lívia, que estava aí no back-office, né? E a Joana, mais uma vez, obrigado. Depois a gente vai colocar na nossa plataforma de mídias sociais a gravação do evento. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite a todos. Obrigado. Eu agradeço vocês, Marcos. Obrigado. Obrigada, Jorge.